Declaro aberta a 21ª sessão ordinária, terceira sessão legislativa, 15ª legislatura, do dia 27 de junho de 2011, às 20 horas, da Câmara Municipal de Araras. Convido a todos para que, em pé, saudemos o Pavilhão Nacional. Solicito ao assistente legislativo fazer a leitura do grande expediente. Requerimentos. Vereador Eduardo de Moraes, processo 123. Informações sobre aprovação de habite-se. Vereador Irineu Norival Marreto, processo 126. Requer autorização para realizar viagem a Brasília com a finalidade de apresentar reivindicações junto ao Ministério dos Esportes. É o que consta da pauta. Nós temos na pauta de hoje um requerimento de íntegra, processo 125/2011, autor, vereador Breno Zanoni Cortella, é transcrição na íntegra dos pronunciamentos do vereador Marcelo Coelho Facchini. Está em discussão o requerimento. Ninguém querendo discuti-lo, coloca em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado o requerimento por unanimidade dos senhores vereadores presentes, com a ausência do presidente da casa, que nos ligou que vai chegar um pouquinho atrasado, que está na sua empresa com clientes. Passaremos, então, à segunda parte, tribuna livre. Não houve munícipes inscritos. Eu solicito que os nobres vereadores que querem usar a palavra venham até a mesa para fazer a inscrição. Passaremos, então, à terceira parte, palavra livre. Uso da palavra para os senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Marcelo Coelho Facchini, pelo prazo de 10 minutos. O vereador dispensa a palavra. Com a palavra, pelo prazo de 10 minutos, o vereador Mami. Essa palavra, senhor presidente. O vereador Mami também dispensa a palavra. Com a palavra, pelo prazo de 10 minutos, o vereador Dr. Eduardo de Moraes. Nobre presidente da casa, nobres vereadores, ouvintes da 107.7, caros internautas, nossa amiga Efigênia, vereadora da terceira idade, Júlia, vereadora da Câmara Jovem, senhores e senhoras. Nós vamos estar discutindo e, se possível, aprovando projeto de lei vindo do Executivo a respeito do tão esperado, acredito que uma cobrança de todos, que acontece com todos os vereadores, a respeito dos sons estridentes
pelas ruas, muitos estabelecimentos comerciais, e nós vamos ter a oportunidade de debater, mas como a discussão do projeto é muito rápida, então ocupa agora, que é uma oportunidade grande, é um anseio de grande parte da população que está cansada com o excesso de ruídos, dos sons altos, e não só daquele que usa do aparelho para propaganda, para o seu trabalho, mas também, o que nos preocupa, a quantidade crescente de carros e veículos com sons estridentes. O som nos veículos, nos carros, é para que quem está dentro do carro ouça aquilo que eles quiserem ouvir. Não colocar os sons para fora, fazendo com que aquele que está na rua, que está dentro da sua casa, acabe ouvindo um barulho excessivo. Então, é uma oportunidade muito grande para que os nobres pares dessa casa vejam e aprovam, e, acima de tudo, pedir para que o senhor prefeito municipal, tão logo aprovado por esta casa, publicado, coloque em prática, principalmente os fiscais, para apuração desses excessos. Não há razão nenhuma de uma lei ser aprovada por aqui e depois tornar-se obsoleta para dizer que não tem quem fiscalize. Como o projeto veio do Executivo, acredito e tenho muita confiança no sentido de que haverá uma fiscalização mais rígida do que tem acontecido até agora. Para o momento é só isso, senhor presidente. Com a palavra, pelo prazo de 10 minutos, vereador Zé Bedé. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Magda, público presente, aqueles que nos acompanham pelo rádio e pela internet, boa noite a todos. Eu quero, nesses 10 minutos... Presidente, não foi zerado lá. Queria aproveitar esses minutos que eu tenho o direito de falar. Queria falar que foi com muita satisfação de ter participado hoje da solenidade, onde o prefeito fez a entrega oficial dos veículos, dos novos veículos, para a coleta de lixo da nossa cidade, onde foi entregue 3 caminhões e também uma reta escavadeira, onde vai também ajudar a coleta dos entulhos dessa cidade. Esses 3 caminhões traz para aqueles colaboradores, que eu digo aqui, e esses colaboradores os coletores de lixo dessa cidade. Tive a oportunidade de trabalhar junto com eles como responsável pela limpeza do município, e percebi a importância de dar um pouco mais de condições de trabalho para que eles realmente pudessem oferecer para a população uma qualidade melhor no seu trabalho. A gente viu esforços deles, mas, infelizmente, a situação estava crítica, e quero parabenizar a população, por ter recebido esse benefício. Para mim é um benefício importante, e a administração por ter cumprido aí mais uma parte das suas obrigações e ter aí dado atenção, apesar de ter demorado um pouco, mas não quero aqui criticar as condições, não sei.
Inclusive, esses caminhões foi comprado com recursos próprios aqui do município, investimento de quase, ou mais, de R$ 800 mil. Então, às vezes a gente acha que demorou, mas as condições ninguém sabia como é que estava. Então, mais uma vez, parabéns aí pela administração, de ter realmente preocupado e dado aí esses 3 caminhões. E também ficou, pelo prefeito, garantido que mais 2 caminhões estará chegando, totalmente reformado, não é zero, mas é caminhão que vai receber motores novos. Com certeza, 5 caminhões aí vai dar para tranquilizar a população no sentido aí da limpeza dos seus resíduos. Quero também parabenizar mais uma vez a Secretaria da Cultura, onde no dia 19, domingo passado, teve um evento também na praça, que mais uma vez lotou a nossa Praça Barão, ali no Calçadão. Então, mais uma vez, deixar os parabéns para esse secretário, que é o nosso Mussa, que informações é que passou ali mais de 8 mil pessoas, não tenho o número exato, mas que foi um número muito grande. E aproveitar também, como na semana passada foi falado aqui nessa tribuna, sobre a situação do bairro Parque Industrial, sobre aquele asfalto, a Praça da Bíblia. A gente tem que reconhecer quando a coisa não está bem. Infelizmente, é uma situação antiga, não é uma situação também de 2 anos, 3 anos. Aquela situação ali vem arrastando por muitos anos. Eu quero pedir à administração, mais uma vez, aí para realmente voltar um pouco mais a atenção. Tem informação que lá está sendo já levantado, fazendo os estudos necessários, mas assim, que o quanto antes aquela população realmente está passando uma situação difícil, as ruas não têm mais condições de dar mais segurança para quem por ali passa. Então, quero pedir ao prefeito municipal, Dimas Brambila, doutor Nelson Dimas Brambila, que realmente encaminhe, cobre do seu secretário responsável e realmente, em poucos dias, aí, dê um resultado positivo para aquela população, como foi feito em outros bairros. Aí. Prioridade mesmo, a situação lá está terrível. Senhor presidente, por hoje é só. Com a palavra, pelo prazo de 10 minutos, vereador Éder Miller. Senhor presidente, vereadores, Radares FM, internautas, o senhor Taíde Bergamassi, uma pessoa aí, símbolo do PV na cidade, o senhor Joilson dos Santos, hoje atual presidente do PSDC, em nome dele cumprimento a todos, os demais presentes. PSDC que hoje tem procurado trabalhar na cidade. PSDC eu sempre falo. Ainda esses dias em visita ao presidente nacional esteve na cidade. Nos reunimos com dois grupos políticos aí, inclusive um prefeito. E eu disse o seguinte, que o PSDC é parceiro e ninguém é dono do PSDC. Algumas pessoas, alguns políticos ou alguns entendedores acham que o PSDC tem dono. O PSDC é parceiro. Ele toma rumo próprio. Hoje está num caminho, se amanhã tiver que mudar para outro caminho, sem problema. Então, aproveitando aqui a presença do presidente Joilson, e dizer que o PSDC conversa com todo mundo, e o presidente faz esse papel aí, articulador. Nesses 4 anos, como presidente, eu procurei fazer a mesma coisa, e a mesma coisa vai fazer o PSDC. Está conversando com todos os grupos políticos.
Isso é a natureza do PSDC na cidade. Senhor presidente, eu tenho em mãos um ofício da Secretaria de Estado, através do chefe de gabinete, senhor Fernando Padula Novaes, Secretaria de Educação vem junto, onde, através do deputado Hélio Nishimoto, que a gente fez o pedido para que se conseguisse a implantação de mais 2 novas creches, através do Estado, em nossa cidade. Então, o ofício recebido em mãos, está aqui em minha mão, ele diz o seguinte, que já está sendo estudo, vai depender acho que da burocracia aí entre prefeitura e Estado, aí já não é a área nossa, mas a gente entende que a gente tem feito um trabalho aí, um papel de tentar, ao menos, tentar ajudar a nossa cidade. Tem essa questão dessas 2 creches, a questão também da reforma do fólio, que faz 12 anos que está parado, é uma reivindicação de alguns advogados aí, também está na mão do deputado Hélio Nishimoto, portanto, ele é do PSDC, mas é um amigo nosso, e independente de sigla partidária, a gente tem que se unir, buscar recursos. Então, a gente está aguardando aí com muita ansiedade. Espero que a administração, a hora que chegar na hora de fazer os trâmites legais aí, que faça que quem vai ganhar não é esse vereador, não é o deputado, mas sim a cidade. E também deixar aqui, de novo, um lembrete que nessa sexta e sábado estará na Inhaba o plantão do CDHU para resolver a questão das casas do Narciso Gomes. Porém, hoje a gente soube também que eles vão estender o atendimento ao José Almeto 2, onde é a rua Joana Marnardi, Irineu Carroça e Dário Delbem. São 360 casas que também precisam de assistência nessa questão de quitação e mensalidades. Então, eu espero que a população aproveite esse mutirão aí e tirem as dúvidas que devem tirar. E eu também recebi não só uma reclamação na sexta, na quinta-feira, vários telefonemas, questão de, eu não sei o que houve também, eu teria ligar para o secretário da Saúde, doutor Nussi, para ver o que aconteceu. Não sei se o nosso amigo Edson sabe, o Hospital da Zona Leste ficou sem plantonista, sem médico, acho que na quinta ou na sexta-feira. Não sei se houve falta do médico, o médico se demitiu, e houve lá pessoas que chegou a meio-dia, saiu 8 horas da noite. Então, eu não sei aí dizer, porém, eu acho que... Pois não, vereador. Aperte o vereador Zé Bedé. Essa situação eu tive informação também e passei para... Estive conversando com uma chefe de gabinete, que é a Wanda. Ela me pediu um tempo que ia apurar os fatos. Inclusive, o prefeito foi até fez o prefeito no bairro a semana passada. Lá. Então, essa situação realmente chegou aos conhecimentos desse vereador também. E assim que tive a reclamação, passei para a administração e estou aguardando uma resposta também do que aconteceu realmente. Eu acho que eles deviam ter mecanismo, né? Quando acontecer isso, socorrer a população, não deixar acontecer isso. Eu estou só colocando a tribuna, porque as pessoas ligaram. Vereador. Sim. Aparte o vereador Eras. Eles têm um mecanismo. O mecanismo é o seguinte, tem um diretor clínico. Se o plantonista faltou, a obrigação era o diretor clínico estar lá atendendo a população. Então, a falha foi do diretor clínico do hospital. Certo? Porque hoje, qualquer hospital, que o plantonista faltar e o diretor clínico não tiver ninguém para substituir, cabe a ele estar de corpo presente atendendo a população. Então, isso foi uma falha, realmente. Não pode acontecer. Correto. Então, isso acho que não poderia acontecer, diante que foi várias, o senhor também, né, vereador Zé Bedé, recebeu várias telefonemas, e muitas vezes não tem como a gente não trazer a tribuna, porque a população questiona, não tem como você simplesmente ficar ligando para chefe de gabinete, para secretário, entendeu? Aliás, eu, principalmente, coisa mais difícil, inclusive, secretário, quando vê que é meu telefone, acho que desliga, porque muitos, sinceramente, são meia dúzia aí que atendem. Então, eu nem tomo essa liberdade de atender, mas eu acho que temos que ter mecanismo para não acontecer isso, que, infelizmente, a população é uma coisa
coisa séria. É só, senhor presidente, mas eu espero, além disso, que o doutor Brambila deve ter chegado ao conhecimento dele, deve estar a par, acho que o secretário, doutor Nussi, deve estar, e para que no futuro aí evite acontecer isso daí. Senhor presidente, é só, obrigado. Com a palavra pelo próximo 10 minutos, vereador Breno. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todas e a todos que nos acompanham pela internet, pelo rádio, também aqui no plenário. Uma boa noite. Quero, inicialmente, tratar de um assunto que acabou não sendo possível na sessão passada, por falta de tempo, mas ressaltar a importância que teve, pouco tempo atrás, ainda no mês de junho, dia 17 de junho, a reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, que ocorreu na nossa cidade, que aconteceu, inclusive, próximo à Semana do Meio Ambiente, né? Nós, ainda nesse mês de junho, um mês também voltado às questões ambientais. O que revela o papel que Araras tem voltado a ter na questão ambiental e, especialmente, na integração no Comitê da Bacia, né? Isso vem sendo uma política muito acertada e é uma honra para nós, ararenses, poder saber que Araras pôde sediar e, mais do que isso, ter um papel importante, inclusive, num dos assuntos que foram debatidos nessa reunião ordinária do Comitê da Bacia, que se referiu ao comitê aprovar a modificação do traçado do alcoduto que atualmente está previsto para passar na região dos nossos mananciais, né, na região oeste da cidade, né, próximo às nossas represas de abastecimento da cidade. Então, o Comitê da Bacia aprovou uma manifestação, que ele está se manifestando sobre este projeto, que inclui várias cidades do estado, obviamente, mas o comitê se manifestou atendendo um pleito justo que o município de Araras, que o prefeito doutor Brambila encaminhou para a modificação do traçado, pelo risco que isso pode oferecer aos nossos mananciais. E o comitê aprovou na reunião que fez aqui na nossa cidade, uma coincidência muito positiva e que revela, com outras ações que tem desenvolvido o município, com o papel que o SAEMA tem atuado, inclusive na organização deste evento, com a predisposição política do prefeito doutor Brambila, em garantir um novo patamar de ações ambientais, que eu espero que tenha continuidade, que a gente possa, em breve, constituir a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ter políticas efetivas, como já disse aqui em outras oportunidades, do IPTU verde, da proteção de nascentes, de ações ainda mais que colocarão a nossa cidade em ainda mais compasso do que nós esperamos dela, da cidade das árvores, ser cada vez mais a cidade da preservação ambiental. Quero falar, de maneira geral, também sobre as conferências que têm acontecido já há alguns anos, muitas das vezes convocadas pelo governo federal, nas diversas áreas, e que tem em nossa cidade também, muitas vezes, repercutido e ocorrido, porque ocorrem etapas municipais que fazem a discussão sobre as políticas públicas daquele setor no âmbito do município, e também ocorrem depois, posteriormente, as conferências estaduais e a conferência nacional, que reúne a representação em todo o país. Nós estamos num período em nossa cidade que estão ocorrendo 2 mobilizações para conferências municipais, né? A Conferência Municipal de Saúde, que Araras já tem uma tradição já de ter realizado algumas conferências municipais de saúde, está realizando diversas pré-conferências regionais, e faço, inclusive, este chamamento à população, né? Nós sabemos quanto a saúde pública é objeto de questionamentos, de dúvidas, de críticas, de sugestões, de modificação da política pública de saúde para o melhor atendimento. E as pré-conferências é uma oportunidade para pautar tudo isso, para pautar a crítica, a sugestão, a interferência direta na política pública municipal de saúde. Então, estão acontecendo as conferências
regionais de saúde, eu acompanhei algumas delas, nas que pude comparecer, e vai ocorrer a Conferência Municipal de Saúde nos dias 8 e 9 de julho. Então, estamos perto, que vai ocorrer na UNAR, no Centro Universitário de Munduruçu, na UNAR. Então, é importante participar das conferências, dessa oportunidade de participação popular, de exercer o direito de cidadão, de poder interferir diretamente nos destinos das políticas públicas. E acho que vai ser um momento importante a Conferência Municipal de Saúde. Eu já participei, acho que das 2 últimas, talvez, e é sempre um momento que tem um amplo debate. Eu espero que o resultado dessa conferência, o problema das últimas que eu acompanhei, foi da falta de efetividade e do cumprimento das ações das próprias conferências. Mas é importante a participação para que isso, inclusive, ocorra, para que renove-se, inclusive, o Conselho Municipal da Saúde, que aqueles que querem participar diretamente possam estar no Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão muito importante, deliberativo, que precisa, inclusive, ser recomposto, que precisa ser rediscutida a questão da sua presidência, que precisa, e atualmente não é, infelizmente, mas precisa ser eleita pelos próprios membros do Conselho. Então, penso que é uma oportunidade grande esta Conferência Municipal da Saúde. E está sendo realizado também encontros preparatórios, serão 17 no total, encontros preparatórios para a Conferência Municipal de Assistência Social, que também tem interlocução com a Conferência Nacional e tem ação direta com a política de assistência social, que felizmente tem dado passos positivos na nossa cidade, com a constituição do CREAS, com a possibilidade de novos CRAS, né, Araras se integrando, especialmente com esta conferência que irá ocorrer no dia 30 de junho no Centro Cultural, é a possibilidade de Araras também estar cada vez mais presente no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Portanto, é uma oportunidade também de participar, e as entidades têm participado, por isso é muito positivo que os encontros municipais, os encontros de preparação estejam ocorrendo nas sedes das entidades assistenciais, o que mostra, inclusive, o papel que as diversas entidades assistenciais da nossa cidade têm a cumprir na contribuição da constituição do sistema de assistência social do nosso município. E, para concluir, dizer que ainda outras virão. Eu, inclusive, fiz a indicação da urgência da convocação da Conferência Municipal de Juventude, que tem o prazo para que o prefeito faça esse decreto de convocação, que já está na sua 2ª edição, para a discussão das políticas públicas de juventude em todo o país e também no nosso município. O presidente Lula deu um passo avante quando convocou a primeira Conferência Nacional de Juventude, criou a Secretaria Especial de Políticas para Juventudes, o Conselho Nacional de Juventude, e em Araras nós precisamos avançar nesse sentido. Muitas cidades já têm seus conselhos municipais de juventude, que organizam a juventude da cidade. Eu já tenho feito essa cobrança desde quando vereador jovem. Nós também precisamos constituir um órgão que pense e articule as secretarias e as diversas políticas do município voltadas às ações da juventude, porque os jovens representam aproximadamente 30% da população. E muitas das vezes, aquele que mais sofre com o desemprego, com a falta de assistência na saúde, com as políticas de educação. Portanto, é preciso ter um olhar especial e uma política específica que pense de forma transversal ações positivas para a juventude. É o que nós esperamos que possa ter esta consequência da Conferência Municipal de Juventude. E para encerrar este pronunciamento a respeito das conferências, que tem muita importância, também ocorrerá ainda este ano a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Araras já realizou, em outra oportunidade, sua conferência municipal, e mais uma vez se renova a oportunidade de se discutir as políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres, que também nós esperamos que Araras possa ter uma participação efetiva. Portanto, são oportunidades muito grandes para a população, para todos os interessados, para aqueles que têm ativamente reivindicado direitos, ter presença firme nestas conferências que poderão se reverter em ações concretas. Eu tenho acompanhado essas ações nos últimos tempos e tenho visto que essas ações dão muitos resultados, porque não depende
da intermediação, por exemplo, do Poder Legislativo, de vereadores, mas é o povo diretamente exercendo o seu direito de reivindicar, de cobrar, de propor, e isso tem um efeito do resultado prático muito positivo. Portanto, faço esse chamamento para que todos e todas participem destas conferências que estão ocorrendo e que irão ocorrer também na nossa cidade ainda este ano. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, nós passaremos agora ao intervalo regimental pelo prazo de 10 minutos. A sessão está suspensa. Reiniciando os trabalhos camarários, passaremos à ordem do dia. Projeto de Lei Complementar do Executivo Municipal, processo 102 de 2011. Dispõe sobre alterações na Lei Municipal número 1768, de 7 de agosto de 1987, que institui o Código de Posturas do município de Araras e dá outras providências. Está em discussão. O processo 102, 2011, o Código de Postura. Ninguém querendo discuti-lo, eu coloco em votação. Votação é nominal. Vereador Dercy. Vereador Dercy favorável, vereador Erison. Favorável. Vereador Erison favorável, vereador Zabedé. Vereador Zabedé favorável, vereador Breno. Favorável com declaração. Vereador Breno favorável com declaração. Vereadora Magda. Favorável. Vereadora Magda favorável, vereador Éder Miller. Favorável. Vereador Éder favorável, vereador Eduardo. Favorável com declaração. Vereador Eduardo favorável com declaração. Vereador Marcelo. Favorável. Vereador Marcelo favorável. Vereador Mamir. Favorável com declaração. Vereador Mamir favorável com declaração. Vereador Miqueira. Favorável. Vereador Miqueira favorável. Esse vereador também é favorável. Então, o processo 102 de 2011 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e vereadora. Declaração de voto do vereador Breno Cortella. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero ressaltar a importância da aprovação deste projeto, que contou com o voto favorável todo o plenário, e ressaltar, inclusive, a contribuição que o vereador Dercy deu também, encaminhando um projeto similar, que ainda está em tramitação na casa, mas contribuição ao tema com relação ao silêncio, à paz e o sossego público que estão envolvidos com, sempre que se discute essas questões das posturas municipais que nós aprovamos agora, uma regulamentação mais detalhada que o prefeito encaminhou com muito positivo, regulamentando o problema que tem se alastrado e que merecerá agora, além da aprovação da lei, uma fiscalização por parte da Prefeitura Municipal. Vale ressaltar que os trabalhadores que atuam com carros de som se manifestaram, inclusive, favoráveis, nós temos aqui alguns presentes aqui acompanhando a votação, se manifestaram favoráveis a este projeto do prefeito, porque entendem também que é positivo uma forma de regulamentação que colabore com aqueles que querem trabalhar corretamente e prestar um bom serviço de divulgação dentro dos limites da lei. Obrigado, senhor presidente. Declaração de voto do vereador Eduardo. Senhor presidente, peço licença para falar da minha mesa. Também já me manifestei anteriormente a respeito desse projeto, da sua importância. Acredito que todos os vereadores recebiam reclamação dos munícipes, não é só dos carros de sons,
Mas, enfim, o projeto prevê uma gama muito grande a respeito do silêncio e mereceria até uma discussão bem maior, dado a amplitude do projeto, da sua importância. Mas fico tranquilo, todos aqueles que esperavam uma regulamentação, que agora a Câmara, por unanimidade, aprova esse projeto tão esperado. E também já solicitei o empenho do senhor prefeito municipal no sentido da aprovação mais rápida e publicação desta lei, e que não falte os fiscais para, de início, orientar e depois punir, se for o caso. Também sei que muitos que trabalham com aparelhos de som têm o cuidado de não exceder, mas alguns vêm se excedendo. É uma norma que irá regularizar e atender os anseios de todos, principalmente da população. Só isso, senhor presidente. Mami agora. Declaração de voto. Declaração de voto, não. Declaração de voto, vereador Mami. Obrigado, senhor presidente. Também me manifesto não só favorável a esse projeto de lei de regulamentação, como também já protocolei também nessa casa uma emenda a esse projeto, que vai ser votada logo após a conclusão desse projeto, que coloca também não só os carros de sonhos, como uma das grandes preocupações de vários munícipes que procurou esse vereador, que é a questão de disparo de alarme. O munícipe, às vezes, ele contrata lá a empresa, ele viaja no final de semana, acontece alguma coisa, dispara o alarme da sua residência e fica lá, muitas vezes, por horas, esse alarme disparado, e a empresa ela não vai averiguar o que está acontecendo. Então, por isso que eu protocolei também essa emenda, para que as empresas tenham um prazo de 15 minutos para estar desligando os alarmes que serão disparados, que acabam incomodando os vizinhos da residência. Bem, esse projeto tem uma emenda modificativa. Autor, o vereador Valdemir Gomes, o Mami. Modifica o artigo 6º do presente projeto de lei para incluir o inciso 10 na redação proposta ao artigo 76 da Lei nº 1768, de 1987, que ficaria com a seguinte redação. Inciso 10. Forem produzidos por sistema de alarme sonoro que permanecer ativado por mais de 15 minutos. Está em discussão. Presidente. A palavra, vereador Éder Miller. E se caso não é empresa, é alarme que a pessoa compra o sistema e tem na residência e fica disparado, tocando, não vê o caso, não teria como. É uma coisa meio sem sentido aí nessa situação. Sabe se é da empresa ou da própria residência. E aí? Só. Presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo Moraes. Eu também iria levantar o problema que o nobre vereador Edmir fez, e também agências bancárias, que muitas vezes não têm a empresa aqui. Eu acho a sugestão do nobre vereador Mami muito boa, mas ela vai impactar no sentido de que às vezes vai encontrar no banco e não tem a seguradora ou a empresa não é de Araras. Então, nós vamos restringir as empresas daqui de Araras e as demais ficariam, ou quem tem o alarme próprio, sem ser por uma empresa. Era isso, presidente.
Senhor presidente, gostaria Com a também palavra, o vereador Marcelo Facchini. eu entendo a preocupação do vereador Mami, é pertinente essa preocupação, só que eu acredito que devamos colocar o ônus desse barulho aí sobre o proprietário da residência. Até porque, muitas vezes, o proprietário, involuntariamente, por distração, inabilidade, acaba disparando o alarme e a empresa acaba tendo que socorrer até sem nenhuma necessidade. Fora esse o fato de que também tem empresas, como bem lembrou o vereador Eduardo de Moraes, e eu citaria uma aqui, que eu conheço por ter experiência, a loja Mafus, por exemplo, no centro da cidade, tem uma companhia, ou tinha pelo menos, que não era daqui, era de São Carlos. E quando disparava o alarme, ficava a manhã inteira de domingo tocando aquilo lá. Então, há a possibilidade de fazer com que o proprietário da residência instale um sistema de alarme, onde o próprio sistema prevê a interrupção do disparo do alarme depois de certo tempo, porque também não adianta ficar meia hora, 1 hora tocando alarme. Nos primeiros minutos o alarme soa, tem que dar o disparo para a central, a vizinhança tem conhecimento, etc. Então, eu acho que o dispositivo já deveria conter essa previsão. Isso sim, eu acho que nós poderíamos criar como norma, ou impor, né, essa norma. Porque vai ficar aquela tal história, chama a empresa não vai, quem que vai ser responsável? A empresa diz que foi, mas não tinha, o proprietário não estava lá, não tinha a chave para entrar no imóvel, para desligar a central, porque são vários tipos. Tem algumas que só você tendo acesso à central, você consegue anular o disparo. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Mami. Quando formulei essa emenda, senhor presidente, foi no sentido de que nós temos aqui um projeto que visa a questão do barulho, da incomodação dos munícipes, tanto com carro de som, acho que no geral, no barulho. Porque eu vejo que é extremamente incômodo quando dispara um alarme de uma residência, de um consultório no final de semana, ou como disseram aqui, em banco e tal, os vizinhos têm que ficar ouvindo aquele alarme todo o tempo, meia hora, 1 hora e tal. Então, o que acontece com essa emenda? Confesso a vocês que eu não pensei na questão do alarme particular. Pensei aqui na questão do alarme quando você contrata uma empresa que tem a obrigação de ir atender a hora que dispara esse alarme, e que nós percebemos que, em muitos casos, isso não acontece. A pessoa contrata a empresa, coloca-se o alarme, a pessoa viaja, ficou um final de semana fora, disparou o alarme, continua lá disparando e incomodando toda a vizinhança. Agora, a pessoa que coloca também o alarme particular, ela tem que, além de colocar, ela tem que ter um dispositivo para estar desligando quando dispara esse alarme, né? Eu acho que, como nós aprovamos a questão de um projeto que vem inibir a questão do barulho, eu acho que seria assim, deveria caber a todos os tipos de barulho, que não só os carros de som, mas um alarme, a hora que está muito tempo disparado, incomoda toda a vizinhança. Continua em discussão. A palavra, o vereador Zé Bedé. Eu acho que ficou claro aqui a preocupação do vereador Mami, a intenção de realmente achar uma solução também para esse problema, mas é um problema, eu acho meio delicado. Geralmente esses alarmes disparam numa falta de energia, às vezes o cara não está nem viajando, mas está num bairro vizinho, e aí eu não vejo culpa nesse munícipe. A situação dos veículos é que encontra o proprietário do lado fazendo barulho.
mas a intenção do vereador é das melhores. Agora, realmente vai ficar difícil controlar essa situação e achar o culpado. Porque se você vai numa cidade vizinha ou num bairro vizinho ou ficar dias fora da residência, por motivo de uma falta de energia, esse alarme vem e dispara, fica difícil achar. Realmente, eu sei que incomoda, mas é preocupante, porque isso vai acontecer e vai ter bastante problema. Eu acho que não vai resolver o problema do vizinho, sim, vai trazer uma preocupação para a pessoa que não tem a certeza da garantia que não vai acontecer esse incômodo com o vizinho dele, que ele deixou a residência dele sozinha. Então, Continua em discussão, com a palavra o vereador Erison. Também acho difícil, eu concordo com a ideia do Marcelo, acho que devia modificar, só que deveria o aparelho, sim, ter isso aí, tocar 15 minutos e desligar. Então, toda empresa que vendesse esse aparelho teria que ter esse dispositivo no aparelho, né, para que o alarme tocasse 15 minutos e desligasse, que já está, acionou a central, já está tudo em ordem. Se o ladrão estiver lá, já levou, se não tiver, a polícia já chegou. Então, eu acho que poderia só modificar no texto aí, pondo que o aparelho deveria ter 15 minutos só de alarme e depois cessar. Continua em discussão, com a palavra o vereador Dercy Toffoli. Senhor presidente, eu também vejo um pouco de dificuldade, né, na aprovação dessa emenda. Eu acho que ela não está bem clara com relação à proposta do vereador Mami. Mas também gostaria de informar a Vossa Excelência que corre nesta casa um projeto de minha autoria sobre a regulamentação dos carros de som de propaganda volante. E eu posso informá-lo que já fiz a retirada desse projeto, uma vez que já está incluso a lei do silêncio nesse código de postura. Então, eu estou retirando o projeto, já de uma vez que já está incluso, como o próprio vereador Breno disse, eu acho que não há necessidade mais desse projeto continuar tramitando nessa casa. É só, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Breno Cortella. Senhor presidente, colegas, eu tenho certeza que o tema é muito recente para todos nós, porque o vereador Mami trouxe essa emenda agora, então todos nós estamos refletindo, analisando as situações no momento praticamente em que falamos. Mas eu, analisando no intervalo a emenda do vereador Mami, e agora também, o que está sendo colocado pela proposta é que nós aprovamos uma sequência, um rol de condutas que serão condutas possivelmente multadas, né, que são infrações. O vereador Mami inclui dentro das infrações um alarme permanecer ligado por mais de 15 minutos. Então, isso sem distinção, embora não seja a intenção, ele revelou aqui que foi outra, mas sem distinção alguma. O alarme que for, de banco, de empresa, de residência, multa mais de 15, se ficar ligado por mais de 15 minutos. Então, ao fazer isso, ao aprovar uma legislação nesse sentido, nós já estamos, quando fazemos, da mesma forma, quando qualquer legislação que impõe multa, nós estamos dizendo e desaprovando a outra conduta, ou seja, a conduta de ter um alarme que soe por mais de 15 minutos. Então, as empresas não está propondo parar o alarme, nada disso, mas se o banco fizer isso, deixar mais de 15 minutos, depois, no dia, pode o fiscal ir lá, lavrar o auto de infração. Depois, para essa conduta não se repetir. Em uma residência, a mesma coisa. Né, embora seja menos possível que isso ocorra numa residência. Mas a ideia, o objetivo e o que está sendo discutido é esse. Até os argumentos que parte de alguns vereadores trouxeram aqui, na verdade, vão no mesmo sentido da propositura do vereador Mami, que cria esta infração daqueles que fizerem o alarme soar por mais de 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de solicitar a suspensão da sessão por 10 minutos, para que a gente chegue num consenso ou numa nova redação, porque a emenda é boa, acredito que possa ser melhorada, então, nesses 10 minutos, vamos ver se nós
criamos algum fato novo para a gente aprovar com bastante firmeza, com bastante coerência. E não havendo objeção, a sessão está suspensa por prazo indeterminado. Reiniciando os trabalhos, continua em discussão a emenda modificativa do vereador Valdemir Gomes, o Mami. Ninguém mais querendo discutir a emenda, coloca a emenda em votação. Vereadora Magda. Contrária, com declaração. Vereadora Magda, contrária. Vereador Breno. Favorável com declaração. Vereador Breno, favorável com declaração. Vereador Zé Bedé. Contrário. Vereador Zé Bedé, contrário. Vereador Éder Miller. Contrário com declaração. Vereador Éder Miller, contrário. Vereador Dercy. Contra, senhor presidente. Vereador Dercy, contrário. Vereador Eduardo de Moraes. Vereador Eduardo de Moraes, contrário. Vereador Erison. Favorável. Vereador Erison, favorável. Vereador Marcelo Facchini. Contrário com declaração. Vereador Marcelo, contrário com declaração. Vereador Mami. Favorável com declaração. Vereador Mami, favorável. Vereador Miqueira. Contrário. Vereador Miqueira, contrário. Este vereador também contrário. A emenda foi rejeitada por 8 votos contrários. Declaração de voto da vereadora Magda. Fui contrária a esta emenda. Entendo o ponto de vista do vereador Mami, mas a forma como ela foi apresentada, ela deixa um espaço muito amplo para vários tipos de interpretações. Não poderia ter sido retirada e apresentada como um projeto complementar. Por isso que eu votei contrário. Declaração de voto do vereador Breno. Senhor presidente, eu penso que a emenda, apesar de outros entenderem de forma contrária, mas eu entendo que a emenda estava adequada e positiva. De qualquer forma, quero ressaltar que este debate vem sendo travado em outros municípios que têm aprovado legislações que têm vedado esta conduta. Então, eu acho que é uma oportunidade para o vereador Mami não fazer uma legislação adicional, mas fazer uma lei, um projeto de lei específico, alterando, né, e tratando no Código de Posturas também, nesta mesma seção que trata dos ruídos, mas talvez de forma mais detalhada, que atenda essas dúvidas que surgiram aqui no Poder Legislativo hoje. Obrigado, senhor presidente. Declaração de voto do vereador Dercy. Eu não pedi declaração de voto, senhor presidente. Vereador Éder Miller. Também, presidente, seguindo aí o que a vereadora Magda falou, da forma que está, poderia até causar alguns constrangimento em termos de fiscalização, em termos de proprietários de imóveis. E até também pensando em criar mais ônus à população, questão de multas aí, diante do que já existe. Então, a minha posição foi contrária diante desse motivo. Obrigado. Declaração de voto do vereador Marcelo Facchini. Bom, eu já havia manifestado o meu entendimento a respeito. Eu acho importante a preocupação do vereador Mami, ela é pertinente. Só que eu entendo que para haver a punição, cobrança de multa ou auto de infração, tem que estar presente, se não o dolo, a intenção de causar problema para a vizinhança,
no mínimo a negligência, alguma coisa nesse sentido. Eu não acho que alguém vai fazer disparar o alarme de sua casa só para incomodar a vizinhança, né? Se isso ocorrer, não tem dolo, não tem negligência, porque você também não pode prever esse tipo de ocorrência, que pode acontecer por N fatores, e que não implicam responsabilidade do dono da residência, ou do comércio, etc. e tal. Eu faço lembrar também que, contrariamente ao que podem imaginar, eu acho que boa parte das residências que dispõem desse sistema de alarme não tem o monitoramento de uma empresa especializada. Uma coisa é ter o sistema de alarme, outra coisa é ter o sistema de alarme e monitoramento. Quando há o monitoramento, a empresa responsável, ela é imediatamente acionada, até porque o alarme, além de soar, dispara um aviso para monitoramento, e aí sim pode haver intervenção deles para fazer desligar o sistema. Mas muitas casas compram o sistema, vai lá um eletricista, instala e fim de papo, ele não está sendo monitorado. E se a pessoa sai de casa, se ausenta, o alarme por alguma razão dispara, ninguém vai ficar sabendo que disparou, a não ser quando o proprietário for avisado. Eu não acho justo impor um auto de infração, multa e uma penalidade. Eu acho mais sensato, então, a gente criar uma norma para que os equipamentos que venham a ser comercializados possam dispor de algum dispositivo de tempo para que o alarme, uma vez soou o alarme, 5, 10 minutos, interrompe, porque também mais do que 5, 10 minutos, eu acho que se tinha que avisar alguém que alguma coisa está errada, 10 minutos tocando alarme é suficiente, né? Então, entendo a preocupação do vereador Mami, mas eu acho que a gente vai criar mais problema do que solucionar, e eu acho injusto, inclusive. Declaração de voto do vereador Mami. Eu quero aqui agradecer aos vereadores que votaram comigo junto com essa emenda, o vereador Ércio e o vereador Breno, e também quero dizer que entendo a preocupação dos demais pares que na questão desta emenda. Só que volto a reafirmar, é uma situação onde quem mora perto desses locais que acostuma disparar os alarmes é uma situação constrangedora que perturba tanto quanto a qualquer outro barulho. Infelizmente não foi aprovado aqui nessa casa, mas eu respeito a posição de cada um dos nobres vereadores e estarei pensando na questão de um projeto ou alguma outra coisa para estar trazendo aqui para essa casa nesse sentido. Projetos de lei do Executivo Municipal. Autor, Executivo Municipal, processo 101 de 2011. Projeto de lei número 28 de 2011. Dispõe sobre alterações da referência de vencimentos do cargo de psicólogo educacional, constante no anexo 6 da Lei nº 4.231, de 7 de janeiro de 2009, junto à Secretaria Municipal de Educação. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Mami. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos assistem. Esse projeto do Executivo Municipal, ele vem de encontro à referência de salários dos psicólogos da Secretaria de Educação. Os psicólogos, da Secretaria de Educação, eles possuem, como diz aqui, né,
uma jornada de trabalho de 40 horas e com um vencimento deles, que dá um valor por hora aqui inferior ao dos psicólogos da saúde, que trabalham 30 horas semanais e com o valor hora deles a mais do que esses psicólogos. O que acontece? Nesse projeto, o executivo entendeu, conversando junto com a comissão que os psicólogos formaram, entendeu que deveria fazer com que o valor hora dos psicólogos, tanto da saúde quanto da educação, fosse igual, a remuneração deles iguais. Então, quem faz mais hora recebe um pouco mais, porque trabalha 40 horas semanais, ao invés dos que trabalham 30 horas semanais. Haja visto que esses psicólogos, até algum deles aqui nos acompanhando hoje, eles estão trabalhando na administração pública há muito mais tempo do que esses novos que foram contratados e que hoje trabalham com a carga horária de 30 horas semanais. Então, esse projeto foi feito para estar assim, igualando o valor hora dos dois psicólogos, tanto o da Secretaria de Educação como da Secretaria de Saúde. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Zé Bedé. Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero, desde já, manifestar favorável a esse projeto. Eu acho que aqui existe um paradigma, acho que não é inaceitável a mesma função ter diferença de salário. Então, é uma pena que isso não foi feito há mais tempo, mas eu tenho certeza que vai ser aprovado. Eu acho que é justo, não podemos ver uma pessoa que exerce a mesma função ter valores diferentes na sua remuneração. Então, quero deixar aqui desde já, o meu voto favorável. Continua em discussão. Marcelo Facchini. Favorável. Vereador Erisson. Favorável. Vereador Dercy. Favorável. Vereador Zé Bedé. Favorável. Vereador Breno. Favorável com declaração, senhor presidente. Vereador Breno com declaração. Vereadora Magda. Favorável. Vereador Miqueira. Favorável. Esse vereador também favorável. O projeto de lei 28 de 2011, de autoria do Executivo Municipal, foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e senhora vereadora. Declaração de voto do vereador Breno Cortella. Senhor presidente, eu quero saudar o vereador Mami pelo empenho que teve no encaminhamento pelo Executivo deste projeto e pelo apoio que a Casa manifestou-se, inclusive com a tramitação muito célere deste projeto de interesse de uma categoria que estava sendo injustiçada, né, da mesma condição de psicólogos em secretarias diferentes, cumprindo uma função muito similar, com referências salariais diferentes. Então, este projeto, com o empenho do vereador Mami, a aprovação da Câmara e o encaminhamento do prefeito, faz justiça àqueles que vinham sofrendo há algum tempo com esta situação. Obrigado. Também do Executivo Municipal, processo 107/2011, projeto de lei número 29 de 2011. Altera o artigo 1º da lei número 3.590, de 28 de novembro de 2003, e dá providências correlatas. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. Vereador Dercy. Favorável, senhor presidente. Vereador Dercy favorável, vereador Zé Bedé, vereador Zé Bedé Favorável. favorável, vereador Breno. Favorável. Vereador Breno favorável, vereadora Magda, Favorável. vereadora Magda favorável, vereador Éder Miller,
Favorável. Ademir favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Eduardo favorável. Vereador Marcelo Facchini. Favorável. Marcelo Facchini favorável. Vereador Erison. Favorável. Erison favorável. Vereador Dercy. Vereador Mami. Favorável. Mami favorável. Vereador Miqueira. Favorável. Vereador Miqueira favorável. Esse vereador também favorável. O projeto de lei número 29 de 2011 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e vereadora. Do Executivo Municipal, processo 109 de 2011. Projeto de lei número 31 de 2011. Autoriza o Poder Executivo a concessão de servidão de passagem em área de bem dominial, a BRN Par, Empreendimentos Imobiliários Limitada, e dar providências correlatas. Está em discussão. Gostaria de falar a respeito. Com a palavra, o vereador Marcelo Facchini. Senhor presidente, caros colegas, vereadora Magda, aqueles que nos acompanham, muito boa noite. Senhor presidente, eu quero fazer uma manifestação agora na discussão do projeto, mas para expor minhas razões pelas quais vou pedir na sequência a vista do projeto. Confesso que eu estou incerto em relação aos benefícios que resultarão para a cidade em relação a essa concessão aqui que o Executivo pretende outorgar a essa empresa BNR Par Empreendimentos Imobiliários. Não tenho conhecimento profundo a respeito do assunto. Aliás, será por essa exata razão que eu vou pedir vista, para poder ter mais conhecimento sobre o assunto. Eu fui contactado pelo vereador Eduardo Moraes, que foi o relator na minha comissão desse projeto. Ele apresentou uma preocupação de, no mínimo, conhecer o contrato social da empresa, que também não veio acompanhando o projeto, o processo. Eu ainda disse ao vereador Eduardo Moraes, já que o processo, ou o empreendedor fala aqui em construções de interesse social, eu falei, então, acho de bom tamanho a gente procurar saber quais são os compromissos firmados por essa empresa de fato, ter nesse empreendimento residências que tenham caráter social, ou seja, que tenham interesse social. Mas aí, o vereador Eduardo Moraes solicitou, fez essa solicitação, o Executivo mandou o projeto, ou melhor, desculpa, o estatuto da empresa, estatuto, melhor dizendo, o contrato social, e nada se falou a respeito dessa desse tal interesse social, e nem tampouco que tipo de residência, etc. e tal. Aqui, da forma como a empresa, me parece, e repito, é isso que eu quero um tempo para me certificar, da forma como a empresa pretende desenvolver esse projeto, ela vai, por assim dizer, se livrar do compromisso de destinar, não sei se área verde, institucional, sei que alguns benefícios e algumas economias ela vai conseguir. Agora, se essas economias serão revertidas em favor da sociedade,
ou serão revertidas em forma de lucro maior para a empresa. É isso que eu quero me certificar. Porque aqui não tem nada nesse processo que indique com firmeza que, de fato, ela vai promover um empreendimento habitacional de interesse social. Ela diz apenas isso. E eu acho muito precário o documento que foi anexado, uma carta reafirmando intenções, mais ou menos nos seguintes termos. Faz menção a uma reunião realizada junto com o engenheiro representante do Poder Público Municipal, em que ficou estabelecido alguns interesses, etc. e tal. Aí diz aqui, na referida reunião, também tomamos conhecimento de que houve a elaboração de projeto de lei para que a Câmara Municipal autorize a constituição, da necessária servidão de passagem em favor dessa empresa, que é o projeto que nós estamos aqui para votar hoje. E que os projetos de desmembramento e da lei em questão estão pendentes de aprovação por parte de Vossa Excelência, que entende haver a necessidade, de um compromisso nosso, quer dizer, da empresa, quanto à construção e venda de unidades habitacionais de interesse social nas vilas que serão implantadas nas glebas de terra originadas através de tal desmembramento. Porque aqui ela não vai precisar fazer um loteamento, ela vai fazer um desmembramento. Tem diferença. Tem diferença de custo para o empreendedor. É menor o custo. E ela já tem uma área que permite a ela fazer um loteamento de tudo aquilo. Mas ela quer, à primeira vista pelo menos, ela quer separar uma área, se desincumbir do compromisso de deixar e destinar certas parcelas para o município, né? O que, evidentemente, aumenta o número de área disponível para que ela construa mais unidades. E com isso venda mais e fature mais. Bom, mas aqui diz assim, no final, assim, reafirmamos nosso compromisso de que nas referidas vilas residenciais que serão implantadas nas glebas de terras originadas através de tal desmembramento, iremos construir aproximadamente 300 unidades habitacionais de interesse social, mesmo porque a área em questão está incluída em ZEIS e que tais residências serão prioritariamente vendidas dentro das normas e valores estabelecidos no programa Minha Casa Minha Vida. Veja que a empresa vem para nós através de uma carta assinada pelo diretor Márcio André Miva, reafirmar o interesse de construir prioritariamente, não exclusivamente, casas ou unidades habitacionais de interesse social. Uma carta que, melhor que eu, a assessoria jurídica pode dizer, não implica, em juízo pelo menos, que assim seja. Ela diz prioritariamente, não diz exclusivamente. E ela fala também, eu acho estranho, ela fala aqui, ó, ela não diz que o projeto será dentro do programa Minha Casa Minha Vida, mas que, veja bem, mas que vendidas dentro das normas e valores estabelecidos no programa Minha Casa Minha Vida, prioritariamente. Hoje a prioridade é essa, amanhã não sei se a prioridade vai ser essa. E dentro das normas, mas não fala dentro do projeto Minha Casa Minha Vida, que obriga ela, por força até de o financiador ser a Caixa Econômica Federal, a certos limites, regras e etc. e tal. Então, isso para mim é vago, eu quero me certificar de que, porque não é aqui, vejam senhores, não é o valor da área que será concedida, é uma rua, uma passagem lá, que pouco valor deve ter. Aliás, não se presta para outra coisa a não ser uma passagem. Mas não é isso que está pegando, entre aspas. Saber se aprovando esse desmembramento, essa concessão,
possibilitará o desmembramento e o que esse desmembramento implica. Ou melhor, reduz de custo para o empreendedor, o empresário aqui, ou empresa que pretende construir. Porque não posso afirmar, nem conheço a empresa, mas os empreendedores são muito criativos na hora de inventar formas e meios e layouts e etc. e tal, para se livrar de exigências legais. Eu quero ver se no meio dessas linhas todas aqui não tem algo parecido com o que eu estou imaginando. Então, já de início, senhor presidente, eu peço vista desse projeto. Está em discussão o pedido de vista do vereador Marcelo Facchini. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o pedido de vista por unanimidade dos senhores vereadores e vereadora. Processo número 117. Autor, Executivo Municipal. Projeto de lei número 36 de 2011. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Está em discussão. Presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo de Moraes. Trata-se de uma parceria do Poder Público Municipal com o Poder Estadual, no sentido do convênio continuar com a entrega por parte do Estado do Viva Leite. É um leite enriquecido, que é oferecido a crianças de 6 meses a 6 anos. Os 6 meses é porque, dentro dos 6 meses, pressupõe-se a amamentação materna, de suma importância. O convênio quase que está se expirando. Peço para que todos os vereadores desta casa aprovam, para que nós não possamos sofrer a interrupção de um leite que é dos mais importantes para as crianças, principalmente essas crianças que não têm uma alimentação cheia ou rica em vitamina. Então, é de suma importância que nós aprovemos o projeto da forma como foi pedido. Continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. A votação é simbólica, portanto, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos edis da casa. Nós temos 2 requerimentos. Um do vereador Eduardo de Moraes, requerimento de informações sobre a aprovação de habite-se. Está em discussão. Com a palavra, vereador Eduardo. Para dizer que esse pedido é no sentido de mais alertar aquele que aprova os habites ou aceite, em caso de construção comercial ou industrial, para se posicionar a respeito das calçadas. Todo mundo vai construindo, o engenheiro que faz a planta não toma o cuidado de erguer a construção conforme ele planejou e esquece da calçada, ou muitas vezes do próprio portão que abre em cima das calçadas. Para que tome mais cuidado, porque existem verdadeiras montanhas e não calçada, onde o deficiente físico não consegue transitar, os idosos têm problemas,
E a gente vê isso em construção recente na cidade, para que tome cuidado, para que alerte quem é o responsável, para que isso não ocorra, porque se continuar ocorrendo, então nós vamos representar o próprio engenheiro no CREA e quem é o responsável pela aprovação desses projetos na Prefeitura Municipal de Araras. Continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos edis desta casa. Eu passo a presidência, regimentalmente, ao vice-presidente, o vereador Miqueira. Assumo a presidência nós termos regimento e nós temos em mãos um processo número 126/2011, de autoria do vereador presidente da Casa, Irineu Norival Marreto. O requerimento tem a seguinte justificativa: visa uma viagem a Brasília, reivindicando recursos junto ao Ministério dos Esportes para a Secretaria Municipal de Esportes do município, sendo essas com o objetivo de incentivo a fim de beneficiar toda a população, com a implantação de projetos e demais estímulos desportivos. Está em discussão o requerimento. Eu peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marreto. Essa viagem a Brasília é porque está agendada conseguiu uma agenda com o ministro dos Esportes, o Orlando Silva, para quinta-feira, às 11 horas da manhã. E na onde nós vamos tratar de alguns temas de projetos que o Ministério do Esporte tem para a educação quando é período de férias nas escolas. Então, uma verba específica e estaremos lá para, quase que com certeza, para trazer essa verba. Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discutir, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do novo vereador. Devolvo a presidência ao presidente da Casa, Irineu Marreto. Teremos agora explicações pessoais. Eu uso da palavra pelos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Só temos um vereador inscrito, o vereador Dercy Toffolo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, eu ocupo essa tribuna das minhas explicações pessoais e tenho 3 assuntos. Um deles é com relação a um morador da Avenida Maria Aparecida Muniz Miquelin. Ele diz o seguinte: senhor vereador Dercy, minha residência fica na rua Nossa Senhora Auxiliadora, travessa da Avenida Maria Aparecida Muniz Miquelin. Pois bem, o fato é que está ficando insuportável o mau cheiro nessas localidades. Mau cheiro que sai das galerias de águas fluviais, Bocas de Lobo. Insuportável mesmo. Contatei o SAEMA e me disseram que o problema é da Secretaria de Obras. Gostaria, se possível, a interferência deste vereador para a solução do problema. Acontece o seguinte: essas reclamações têm sido constantes aqui em Araras. A gente procura um órgão, procura um departamento, eles jogam para outro. Então, esse morador, ele tem toda a razão de reclamar e fica aqui o meu registro sobre essa situação que vem ocorrendo dentro da administração pública. Um outro assunto, senhor presidente, é com relação a uma propositura, a uma proposta à emenda à Lei Orgânica do município de Araras, mais especificamente no artigo 64, e nessa emenda eu sugiro que o prefeito ele tenha exclusividade no cargo que ocupa. Ele não poderá ser um engenheiro, um dentista, um médico, ele que tenha exclusividade para fazer o cargo de prefeito e tocar a administração pública. Isso
é em virtude de reclamações de munícipes que têm constantemente me ligado, dizendo que é difícil falar com o prefeito, que é difícil encontrá-lo no gabinete, e que a sugestão seria que realmente ele tivesse uma função só, a de prefeito. Ele ficaria, evidentemente, o tempo todo exclusivo trabalhando pelo nosso município. Mas para que essa emenda seja apreciada por nós vereadores aqui no plenário, há necessidade de 4 pessoas assinando comigo. Na verdade, são 4 pessoas, 3 vereadores e mais o proponente, que seria este vereador. Portanto, eu peço aos nobres vereadores que estudem essa possibilidade. Cada um tem o direito de tomar a decisão que achar melhor, mas eu peço o apoio de vocês para que essa emenda venha até esse plenário, para que ela seja discutida aqui. Um outro assunto também que essa semana tem chamado a atenção deste vereador é com relação ao telefone celular que nós utilizamos, um telefone celular da casa que foi cedido por essa casa para os vereadores, um telefone celular. E num programa de rádio, mais preciso da Rádio Clube Ararense, houve um comentário sobre esse assunto, e uma ouvinte ligou, e com toda razão, dizendo que já que o telefone é pago com o dinheiro público, por que não passar o número dos nossos telefones à população? Então, eu estou dizendo aqui, estou falando em primeira mão, e dando o número do meu telefone para todos que quiserem ligar para este vereador. E fico feliz quando alguém liga pedindo alguma coisa, pedindo alguma informação, e eu acho que é bom a gente ser lembrado. Essa é a nossa função e é isso que nós precisamos. E o número do meu telefone é 9762-9695. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, terminou já as minhas explicações pessoais. Presidente. Vereador, a parte negado. Presidente, não sei se eu posso, mas como líder do PSDC, posso só localizar o assunto do celular? Não sei se é viável, se for viável. Vereador, deixa para as explicações palavra livre da próxima semana. Tudo bem. Tá, vamos dar por encerrada a sessão e convidando todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 4 de julho de 2011, às 20 horas.